Temos um acordo celebrado com o Ministério da Educação, um acordo celebrado no âmbito daquilo que é a alteração ao regime de seleção e recrutamento dos docentes de ensino artístico especializado, que diz muito respeito ao combate à precariedade dos docentes das Escolas Artísticas Soares de Reis e António Arroio. Foi possível hoje chegarmos a um entendimento e a um primeiro passo que visou acordar a correção deste problema por nós identificado. Fica em aberto também no acordo que celebramos, que aqui temos com a assinatura do Sr. Ministro da Educação e com a nossa, de que as matérias por nós identificadas que ainda não estão contempladas nestes 3 pontos de acordo possam vir a ser corrigidas agora proximamente. Não foi possível chegarmos a acordo no que diz respeito às habilitações para a docência, ou diploma, a proposta apresentada que diz respeito à habilitação própria para a docência. O Ministério da Educação ficou-nos de enviar uma nova proposta com base naquilo que foram os compromissos também assumidos por nós do ponto de vista daquilo que é a base negocial. Tivemos a oportunidade de verbalmente apresentar ao Sr. Ministro da Educação 6 pontos que consideramos essenciais para que seja possível chegar a um acordo. A criação de um plano de formação contínua desenhado especificamente para os docentes detentores de habilitação própria, as condições especiais de acesso à profissionalização, o acompanhamento por parte de docentes dos quadros a estes professores de cada um dos grupos disciplinares, a redução da componente letiva ou outra dos docentes acompanhantes, garantias do caráter excepcional e pontual do recurso a este tipo de contratação, que este ponto parece já estar previsto naquilo que foi a última versão apresentada pelo Ministério da Educação e aquilo que foram as garantias dadas nesta negociação, e também um ponto que é aquele de mais difícil acordo, que tem a ver com a equiparação do topo da carreira dos docentes ao topo da carreira dos técnicos superiores da administração pública. Vamos aguardar agora a resposta do Ministério da Educação a este nosso, chamemos de desafio, para ver se também é possível chegarmos aqui ou celebrar aqui algum acordo sobre aquela matéria que todos pretendem, vocês todas pretendem. Perguntava exato em direto para a RTP se conseguiram saber quais foram as alterações feitas ao diploma que foi rejeitado pelo Presidente da República. Tivemos a oportunidade de questionar o Ministro da Educação sobre essa matéria. O Sr. Ministro da Educação reservou-se àquilo que é, ou que foi dado a conhecer pela Presidência do Conselho de Ministros, pela Presidência do Conselho de Ministros, e não avançou mais do que aquilo que é agora a relação entre os dois palácios. O Palácio de São Bento e o Palácio de São Bem, o Palácio de São Bento e o Palácio de Belém, peço desculpa, e não nos foi dito nada mais do que isso. É evidente que nós, ao questionarmos o Ministério da Educação e tendo até assumido o compromisso e assinado um acordo hoje, aquilo que desafiamos o Ministério da Educação foi para, num espaço muito curto também, podermos assinar outros acordos que valorizem os professores, que os respeitem naquilo que é a sua dignidade profissional, para garantirmos que o próximo ano letivo decorre numa situação de maior normalidade e não se repita aquilo que aconteceu este ano. Deram-nos também algumas informações adicionais, que são muito importantes para os professores, que têm a ver com o processo concursal. Os concursos, a manifestação de preferências para os concursos de contratação vão ter início, mobilidade interna, vão ter início no dia 31 de julho, portanto, na segunda-feira. Portanto, é bom que os professores tenham esta informação. Temos a consciência que é um processo que começa tarde, tendo em conta também o novo diploma de concursos e aquilo que obrigou a algum atraso, e que as colocações para o próximo ano letivo estão previstas para a terceira semana do mês de agosto. São informações que temos. Também nos foi dito que foi estabelecido um protocolo entre o Ministério da Educação e o IRUI, no sentido de poderem ter 23 focos T2 e T4 em Portimão, junto à Capitania, junto ao Rio, e T1 e T0 em Lisboa, na zona de Xabregas, para que os professores, assim que abrirem agora este processo concursal, possam manifestar também o interesse em poder usufruir através da aplicação desta hipótese de celebrar contratos de arrendamento ocasional, para que, obviamente, possam ter acesso a uma habitação a um preço mais em conta. É evidente que 23 fogos, sejam eles que dimensão forem, são muito pouco para aquilo que são as necessidades dos professores, mas mais do que os focos, aquilo que nós defendemos é que sejam dadas aos professores condições materiais que os possam ajudar a fazer suportar os custos que têm com o seu exercício profissional, e menos através deste mecanismo que, não o querendo desvalorizar, pensamos não ser aquele que mais se adequa à profissão. Mas insistindo nesta questão, uma vez que não houve esclarecimento,
O que é que se entende? Entende-se que não foi incluída esta questão da contagem do tempo integral de serviço. Entende-se que não foi incluída nestas alterações. Não, hoje não fazia parte da ordem de trabalhos. Agora, nós não podíamos deixar passar a oportunidade de questionar, tendo em conta aquilo que aconteceu ao longo dos últimos 2 dias, de questionar o Ministério da Educação sobre qual o ponto em que estamos. Mas não houve uma previsão de quando é que vão avançar com estas alterações, quando é que vão ser conhecidas? Não há previsão, no sentido de que estão agora a aguardar esta relação entre o Presidente da República e o Governo. Portanto, não nos foi avançado mais do que aquilo que já é conhecido. Nós desafiamos o Ministério da Educação, até porque nós não conhecemos as 2 últimas versões. As organizações sindicais não conhecem as 2 últimas versões, porque aquilo que nós conhecemos foi aquilo que nos foi apresentado ainda no âmbito da certa de negociação suplementar. Depois disso já houve o envio para o Presidente da República de uma outra versão que nós desconhecemos. O Presidente da República manifestou-se tendo em conta essa mesma proposta. O Governo, ao que parece, respondeu ao Presidente da República acolhendo algumas das suas sugestões e, mesmo assim, o Presidente da República não as entendeu como sendo suficientes e devolveu, não promulgando o diploma. Chegado a este ponto, ficamos a conhecer que ontem o Conselho de Ministros voltou a enviar para o Presidente da República uma versão com algumas alterações. Que alterações são essas? Tem a ver com a equiparação e a mesma consideração dos professores do continente aos professores das regiões autónomas da Madeira dos Açores? Não sabemos. Tem a ver com aspectos de valorização da carreira? Não sabemos. Ou seja, nós desconhecemos por completo, e o Sr. Ministro da Educação hoje não nos disse-nos que não iria dizer mais do que aquilo que ontem foi transmitido pelo Conselho de Ministros e, portanto, saímos daqui sem saber mais do que aquilo que sabíamos quando entramos. Agora, aquilo que sabemos é que não vamos desistir de querer ser envolvidos neste processo, por forma a garantir que os 6 anos, 6 meses e 23 dias, para além das outras matérias que obviamente estão interligadas, possam ser resolvidas o mais rapidamente possível. Temos da parte do Presidente da República o acolhimento daquelas que foram as nossas principais reivindicações, e isso reforça-nos e dá-nos alento para continuar no caminho que estávamos já a travar. Agora, independentemente da resposta e da evolução, se ela não for favorável, aquilo que nós vamos, desde já e na segunda-feira, através de conferência de imprensa, anunciar são quais as medidas de ação de contestação que vamos tomar a partir do dia 1 de setembro de 2023. Prevêem-se greves? Está em cima da mesa essa possibilidade? Prevêem-se greves, ou seja, a FNE, no âmbito da convergência sindical, tem já previstas um conjunto de greves a partir do início do ano letivo. Obviamente podem ser desmarcadas a qualquer altura. As greves ao subtrabalho, as greves à componente não letiva de estabelecimento, todas essas greves que o ano passado já decorreram ao longo de todo o ano vão continuar. Há a possibilidade também de fazer associar à comemoração do Dia Mundial do Professor uma greve nacional de professores e educadores, mas não nos ficamos por aqui. Vamos ter ações no âmbito da convergência sindical, vamos ter ações próprias da FNE e dos seus sindicatos, fazendo recordar à opinião pública aquilo que foram compromissos do Governo, deste Governo e do anterior, liderado pelo mesmo Primeiro-Ministro, em que não nos vamos cansar nem deixar de dizer aquilo que importa que todos saibam. Porque, efetivamente, há condições financeiras e há condições orçamentais para suportar o custo dos 311 milhões de euros que são referidos pelo Ministro da Educação, como sendo os custos associados à recuperação desse tempo de serviço. Também temos vindo a dizer ao longo dos tempos que estes 311 milhões de euros tendem a zero, porque têm um universo específico de professores que foram aqueles que foram congelados entre 2005 e 2017 e que muitos deles, atendendo aos números da apresentação, ao longo dos próximos 5, 6, 10 anos, na próxima década, 30, 40 mil professores vão sair do sistema. São estes que ficaram impedidos de recuperar esse tempo. Aquilo que nós queremos fazer é que esse tempo seja inteiramente contabilizado, para que o Ministro da Educação não possa dizer aquilo que tem vindo a dizer, e não só ele. É que nós não nos podemos esquecer que o Ministro da Educação disse que 60 mil professores estarão em condições de chegar aos 3 últimos escalões da carreira docente. Olhando para aquilo que é o comunicado do Sr. Presidente da República e identificando um universo de 130 mil professores, isto significa que mais de 50% dos professores não passarão do 8º escalão. O topo da carreira passa a ser o 8º escalão. Esta aritmética facilmente nos faz perceber que vai muito mais além do impacto negativo que houve no tempo da Ministra Maria Luz Rodrigues, onde era assumido que 50% dos professores, ou peço desculpa, 1/3 dos professores chegaria ao último escalão da carreira docente. Se isto avançar nos moldes em que está,
desconhecemos, como disse há pouco, qual foi a evolução e aquilo que o Governo fez e enviou para o Sr. Presidente da República, mas se isto continuar conforme está, significa que os meus colegas, eu próprio, todos os professores que estiveram congelados em 2005 e 2017, terão como topo da carreira o 8º escalão. E nós isso nunca poderemos aceitar. Só para que fique mais claro, voltando à questão que estava na ordem de trabalhos de hoje, queria só que nos explicasse melhor, portanto, que acordo é este, até porque tem 6 outros pontos que não foram atendidos e que gostavam que assim fosse. Não são 6, ou seja, o acordo de hoje visa, em concreto, fazer o quê? Visa combater a precariedade e garantir que os docentes da Escola Artística Soares dos Reis António Arroio, que estão há décadas no regime precário, passem a ser inseridos nos quadros dessas escolas. E o acordo, no ponto 1, que diz é alargar o âmbito daquele regime específico de modo a abranger os docentes das escolas de ensino especializado das artes visuais e dos audiovisuais, uniformizando-se assim todos os procedimentos de seleção e recrutamento das diversas modalidades das artes. No ponto 2, realizar um concurso extraordinário destinado à vinculação do pessoal docente das artes visuais e dos audiovisuais, a realizar já no ano 2023, quer dos docentes que preencham os requisitos da designada norma travão, quer dos docentes que se encontrem nas condições previstas no mecanismo de vinculação dinâmica, que foi uma das reivindicações colocadas pela FNE e que foi atendida hoje pelo Ministério da Educação. Terceiro ponto, incluir no regime de seleção e recrutamento pessoal docente e artista especializado em música, da dança e das artes visuais e dos audiovisuais, um mecanismo de vinculação dinâmica constante no novo regime de gestão de recrutamento do pessoal docente, dos ensinos básico e secundário e dos técnicos especializados para a formação aprovada pelo Decreto-Lei 32. Para além disto, e como enquadramento, aquilo que foi também assumido é que o Ministério da Educação e a FNE estabelecem este acordo com estes pontos, sem prejuízo da continuidade dos trabalhos com vista à identificação de soluções para as questões elencadas no parecer que a FNE fez chegar ao Ministério da Educação no dia 14, referentes a estes docentes destas escolas artísticas. Portanto, é um passo extremamente positivo, é algo pelo qual nós quisemos assumir esta nossa posição, disponibilizamos-nos para fazer um acordo que, por vezes, é mal percebido, mas a nossa função enquanto organização sindical é defender aqueles que representamos e julgamos que desta forma é a melhor forma de os defender. Há nova data para regressarem ao Ministério da Educação, uma vez que não chegaram a acordo relativamente aos requisitos para a aplicação da licença? Não há em concreto uma data definida, há o compromisso do Ministério da Educação nos enviar a sua proposta. Nós fazemos também chegar a nossa proposta por escrito, que apresentamos hoje verbalmente, num curto espaço de tempo. Portanto, eu presumo que para a semana possa haver algum tipo de relação ou troca de informação entre a FNE e o Ministério da Educação e, provavelmente, temos sempre ainda a possibilidade de uma negociação suplementar que pode ser solicitada por nós. Portanto, na próxima semana, garantidamente, haverá alguma novidade em relação a esta matéria. Mas quantos docentes do ensino artístico deverão ter vínculo a partir de agora? Estamos a falar em cerca de meia centena entre as duas escolas. Portanto, segunda-feira vão anunciar, portanto, vão se pronunciar sobre a reunião de hoje, é isso? O tal Não, a FNE vai fazer uma conferência de imprensa no dia 31, na segunda-feira, para votarmos três matérias. A primeira é o balanço do ano letivo 2022-2023. Como é que correu este ano? Problemas, constrangimentos, tudo aquilo que foi sempre dito ao longo do ano, mas que queremos reforçar ao fazer um balanço final. Em segundo lugar, vamos apresentar uma consulta nacional que realizamos junto dos professores e que temos já concluída e que na segunda-feira vamos querer apresentar à comunicação social. Tivemos a oportunidade de a deixar já ficar aqui hoje ao Sr. Ministro da Educação, obviamente a título reservado, mas para desde já poder ter acesso àquilo que foram os resultados que nós conseguimos apurar, sobre a profissionalidade docente, as condições para o exercício profissional, um conjunto muito amplo de questões. E depois temos um terceiro ponto que queremos anunciar, que são as medidas em concreto que nós vamos realizar já a partir do início do próximo ano letivo. Sejam elas greves, concentrações, propostas de negociação, ou seja, todo um conjunto amplo de intervenção sindical que nós vamos ter e já temos prevista para os meses de setembro, outubro, novembro e dezembro. Obrigada.